Como prometido, eu ia trazer aqui dúvidas sobre luto, dúvidas sobre luto e um outro assunto, que daqui a pouco eu vou dizer o que que é. Fica aqui, que você vai gostar. Você vai refletir sobre algumas coisas importantes. Esse mês é o Setembro Amarelo e anteontem eu respondi perguntas sobre suicídio. E aí eu fiquei de falar sobre luto, porque e aí? E quando o suicídio realmente se concretiza? E depois, como lidar com uma coisa tão terrível, né? Então, eu trouxe aqui algumas perguntas que me fizeram e as respostas que eu vou dar. Tá bem? Deixa eu olhar aqui, visualizar direitinho. Agora eu vou conseguir visualizar. E o filtro, saiu o filtro, que eu gosto. Peraí. Vamos ver se volta. Voltei. Vamos lá. Primeira pergunta. Ih, não, peguei errado aqui. Peraí, gente. Para cada pessoa, dura um tempo, tem uma intensidade e tem muito a ver com a relação que a gente tinha com essa pessoa. Tem muito a ver com as coisas que a gente não conseguiu resolver com essa pessoa, ou se a vida com essa pessoa era muito boa e aí você não sabia, né? No caso do suicídio, você não sabia que essa pessoa estava vivendo uma coisa tão terrível, uma dor tão grande, ela não deixava transparecer, e aí vem muita culpa. Então vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o luto que na psicologia a gente chama de luto complicado. O que é luto complicado? É quando alguém morre de repente numa situação traumática, inesperada. E aí você não tinha preparo, você não tinha preparo nenhum para lidar com aquilo, você não esperava, você não teve tempo de se despedir e a pessoa foi embora. Esse é o luto complicado. Mas hoje a gente vai falar, tem várias situações em que o luto complicado ele se apresenta, né? Um infarto, um acidente, um assassinato. Mas hoje a gente vai falar especificamente de suicídio. Se vocês quiserem, depois que a gente elabore mais outros tipos de situação assim traumática, a gente pode conversar depois sobre isso também. Vamos lá nas perguntas que eu recebi, tá? Por que ainda sinto tanta dor? Como eu falei, a intensidade da dor e o tempo de duração da dor é muito pessoal. O que é que a gente fala? Que assim, um padrão, assim, algo que a gente vê mais comum de acontecer é no máximo 2 anos de luto, no máximo, entre 1 e 2 anos. Porque é um tempo que você leva para passar por várias fases. Tem essa fase da culpa, tem a fase da revolta, tem a fase da tristeza, tem as fases que entre uma fase e outra você fica bem, aí você sente culpa porque você está continuando com a sua vida e o outro não está mais ali. Tem vários momentos. E dependendo da relação que você tinha com essa pessoa, de se era muito boa, se não era boa, se tinham coisas a resolver que não foram resolvidas, ou se você não tinha a menor ideia que ela estava pensando numa coisa, numa atitude assim drástica como essa, vai depender de tudo isso para você ver o tempo que você vai precisar para organizar esse trauma.
O luto complicado, ele é um trauma. É um trauma para a família, no caso do suicídio, é um trauma para a família, é um trauma para as pessoas, os amigos, as pessoas próximas, porque num primeiro momento, você fica se perguntando o que foi que eu não vi? O que foi que eu não vi? Eu devia ter feito alguma coisa e eu não vi, né? Depois você começa a falar, você começa a pensar em todas as outras situações que você não viu, mais culpa. Depois tem um outro momento em que você se revolta, porque você pode pensar, por que essa pessoa não falou comigo? Por que não confiou em mim? E aí veio uma raiva. Então, esse processo é o quê? É você elaborando, tentando organizar os sentimentos e as ideias que vêm à tona depois de uma situação como essa, depois do trauma. E o trauma, ele precisa ser conversado, precisa ser falado, as pessoas precisam falar. Então, essa pergunta aqui, ó, por que que eu ainda sinto tanta dor? É porque ainda não conseguiu organizar os sentimentos e os pensamentos em relação a essa morte. Todo trauma precisa ser falado. É através da fala, é quando você põe para fora o que você passou, o que você está sentindo, que você consegue dar um significado para algo que não faz sentido. O trauma, ele não faz sentido. E por isso que as pessoas que passam por um trauma falam repetidamente sobre aquilo, como se não conseguissem parar de falar e pensar naquilo. Por quê? Porque não faz sentido. Então você precisa de alguém que te ajude a organizar todos esses sentimentos e pensamentos para que aquilo se acomode em você e você fale assim: ah, isso agora está fazendo um pouco mais de sentido e eu posso seguir em frente. Então, é assim que a nossa mente funciona. Outra pergunta que eu recebi: é normal me sentir culpado ou com raiva? Sim, normal. É muito frequente num luto complicado, principalmente, como eu já falei, culpa, porque eu não vi, eu não percebi, eu tinha que ter feito alguma coisa, eu naquele telefonema que ele me deu, que ele não estava muito bem, eu não tinha tempo para conversar e pedir para ligar depois, né? Então essas situações, elas vão gerando uma culpa muito grande. E aí, o que na terapia a gente trabalha? Isso era o imponderável, isso era algo que você não tinha controle, era algo que você não tinha como prever. Então agora, naquele momento, você fez o que a sua consciência achava que era o melhor. Você não sabia de tudo, você não tinha todas as informações para tomar as melhores decisões naquele momento. Isso vai ajudar a elaborar a questão da culpa. A raiva, a mesma coisa. O outro, o comportamento do outro, o pensamento do outro. Por que o outro fez aquilo e não conversou comigo? Tudo isso é o que não dá para ser controlado. Não tem como controlar o que o outro pensa, o que o outro sente. Então, consequentemente, ele vai fazer coisas que eu não quero que ele faça. Consequentemente, ele vai fazer coisas inesperadas para mim, que para mim não fazem sentido e que poderiam ter sido evitadas se tivesse conversado comigo, mas aquela pessoa não conseguiu conversar comigo. Não conseguiu. Para aquela pessoa, conversar não estava dando naquele momento. E eu tenho que me liberar da necessidade que o outro faça, seja aquilo que eu gostaria que ele tivesse sido, que ele tivesse feito. Isso tudo na terapia, o psicólogo, ele vai ajudando a entender. Por que eu tô sentindo tanta raiva? Por que eu tô sentindo tanta culpa? E conversar e organizar. Outra pergunta: quando que eu vou superar isso? Você vai superar quando você conseguir, primeiro, aceitar que para o outro não era possível fazer diferente.
Primeira coisa que a gente tem que aceitar. Antes de pensar na gente, a gente tem que pensar no outro. O outro não conseguia fazer diferente. Gente, falem se vocês estão me ouvindo bem, tá? Que eu tô com um fone aqui que eu não sei se a voz tá saindo legal. Vejam aí se vocês estão... Se não estiver me ouvindo bem, sinalize. Primeira coisa, né? Quando que isso... como é que foi a pergunta? Quando que eu vou superar? Primeiro, aceitar que para o outro não podia ter sido diferente. Ele não conseguia fazer diferente naquele momento. Primeira coisa que a gente tem que aceitar. Foi o que o outro conseguiu naquele momento. Foi o jeito que ele achou que tinha que lidar com a situação dele naquele momento. Depois, eu começo a trabalhar os meus sentimentos de impotência, os meus sentimentos de não aceitação do que o outro fez. Eu começo a trabalhar o que eu aprendi com essa pessoa, o que eu vivi com essa pessoa. Eu preciso encontrar um lugar bom para essa pessoa no meu coração. E às vezes a pessoa que se suicida, ela é alguém que a gente ama muito, muito. Alguém que a gente já sabia que estava passando por uma situação difícil, como eu já vi acontecer, né, no meu consultório, em que a pessoa era casada com um borderline e ele já tinha tentado suicídio antes e ela estava ali, ó, do lado dele, ajudando no tratamento, participando de tudo, fazendo um máximo dela para que ele conseguisse viver sem aquela depressão profunda, conseguir sair daquela depressão em que ele estava há muitos anos, mas ele acabou conseguindo se suicidar. E ele deu vários sinais. Ele deu vários sinais. E ela sabia que a coisa ia ter uma tentativa e ela não conseguiu evitar dessa vez. Então, imagina todo o investimento que essa pessoa estava fazendo num relacionamento, acreditando que estava salvando, acreditando que a outra pessoa jamais ia fazer aquilo, causar aquela dor para ela, porque sabia que era uma relação de amor. Mas ele não conseguiu. A dor que ele sentia era tão profunda que ele abriu mão daquele amor para se livrar da dor. Então, quando que a gente supera algo assim? Com muita reflexão, com todo esse processo de aceitação, de abandonar a necessidade de controlar o comportamento do outro, de admitir que não era meu papel controlar o comportamento do outro. Não cabia a mim dar um significado para a vida do outro, para que ele não fizesse isso. Depois, o que de bom eu posso guardar no meu coração? É um outro momento da terapia. O que de bom eu posso guardar no meu coração daquela relação? E aí eu começo a respirar, a deixar aquela raiva, aquela mágoa, tudo isso ir saindo e começo a ter gratidão por ter vivido essa história, por estar atravessando e por sobreviver. Eu começo a sentir vontade de me alegrar de novo com a minha própria vida. Porque quem tá de luto sente muita culpa, até quando tá feliz, porque tá comendo uma comida gostosa e aí lembra da pessoa, ele gostava tanto disso. Foi num show, chamar, vai para você se distrair, aí chega lá, ele ia gostar tanto de estar aqui nessa festa, nessa ceia de Natal, né? Então, ir deixando esses momentos virem e experimentando essa falta, mas ao mesmo tempo relembrando, guardando no coração. Então, é assim que se vai superando. Mas principalmente tem que ter ajuda. Um luto complicado sempre tem que ter ajuda. Quando tem criança envolvida, a criança tem que ir para terapia também, procurar um bom psicólogo infantil, porque a criança não vai saber falar.
Ai, eu tô com saudade, meu pai morreu, e não vai conseguir falar. Muitas, dependendo da idade da criança, ela não vai conseguir falar, mas ela vai sentir, a gente, mesmo sem saber falar, a criança sente a energia, ela sente aquela tensão que está ali no ar. Ela sente o sentimento que vem da mãe, que vem da outra pessoa que cuida dela. Então, é importante que a criança tenha um espaço onde o psicólogo infantil ele vai ter as ferramentas para ajudar a criança a se expressar e ela também fazer essa organização do trauma do mesmo jeito que um adulto faz. Super importante. Já vi casos de luto complicado em que o adulto, né, perdeu o pai quando tinha 6, 7 anos e a vida seguiu. A família seguiu com a vida, cada um cuidando do seu luto e aquela criança ali. Que horas que meu pai vai voltar? Que horas que meu pai vai aparecer? Por que que meu pai sumiu desse jeito? Né? A criança com consciência de que aconteceu algo que o pai não vai voltar nunca mais, mas internamente, que horas que meu pai vai voltar? Eu preciso dele aqui. Então, é muito importante no luto complicado que todo mundo faça terapia. Se possível, terapia de família. Às vezes, nas sessões de terapia de família, vem amigos próximos participar de algumas sessões para todo mundo junto ali, porque vira uma rede de apoio. Muitas vezes, a viúva vira rede de apoio da mãe do suicida, do irmão do suicida, vira todo mundo mais próximo ali, se transformam numa rede de apoio, que pode todo mundo ir para um grupo terapêutico ou para terapia de família. Outra pergunta, devo seguir em frente ou isso é trair a memória da pessoa que eu perdi? O que vocês acham? Quando é hora de seguir em frente com a vida? Se alegrar com a própria vida? Esse seguir em frente é bem complicado. Trair a memória depende do que você acha que é honrar a memória, né? Na maioria das vezes, a gente acredita que se alguém que já morreu, se eu tô feliz e aquela pessoa que eu amava muito morreu, não tá podendo estar feliz ali comigo, eu devia estar triste, eu não devia estar sendo feliz. Porque a outra pessoa que eu amo muito não está podendo estar aqui, não pode mais estar aqui comigo, sendo feliz junto comigo. E isso não é honrar a memória de ninguém. A gente honra a memória de alguém sendo a pessoa que aquela pessoa que morreu amava. Então, se vocês tinham um bom relacionamento e você quer honrar aquela pessoa que se suicidou, você vai continuar. A melhor maneira de honrar é continuando a ser a pessoa que fez com que aquele que morreu gostasse tanto de você, te amasse. Com toda a sua essência, buscando se reconectar com essa essência e pouco a pouco ir voltando a ter alegria com a própria vida, porque provavelmente foi assim que vocês se conheceram. Então, isso é honrar a memória de alguém, né? É ser aquela pessoa pela qual o outro que morreu se apaixonou, pela qual tinha tanto amor, tinha tanto afeto, tinha tanto carinho. É isso que faz você honrar a memória daquela pessoa. E não você achar que porque aquela pessoa foi embora e ela não pode mais estar ali vivendo as coisas com você, que você não tem mais o direito de viver. Olha que pensamento distorcido, né? Se o outro morreu, eu amava o outro morreu, eu não tenho mais direito de viver. Como assim? Isso não é honrar. Outra pergunta, por que ninguém parece me entender, né?
Essa pergunta é a pessoa falando assim, eu não consigo deixar de ser triste, eu não consigo deixar de falar do assunto, e as pessoas querem que eu esqueça, que eu não fale, que eu não pense, ninguém me entende. Porque as pessoas, o luto, quando você vê alguém de luto, você quer, ou você vê alguém triste, ou vê alguém com raiva, ou vê alguém tendo alguma emoção negativa, vamos dizer assim, você quer tirar aquela pessoa da emoção, como se fosse uma coisa ruim para ela. Não, não sente isso não. Não, não fica assim não. Não fica falando isso, lembrando toda hora, porque isso só vai te fazer mal, né? Então, isso é não entender o que é um processo de luto e não entender o que é um processo de qualquer emoção mais forte que a gente tem, em que a gente precisa viver aquela emoção para que a gente possa elaborar os nossos sentimentos e entender e aí, se for o caso, a gente não deixar mais aquela situação se repetir para a gente não ter aquela emoção negativa. No caso do luto, é algo que tem que ser vivido, falado, sentido, até se esgotar. Porque enquanto isso não acontecer, o que vai acontecer? O que acontece quando a gente tampa alguma emoção intensa que a gente não sabe nem como expressar ainda, de tão intensa que é? O que acontece? Ela é que nem panela quando a água tá fervendo, que você tampa a panela para a água, né, ferver mais rápido. E aí quando ela começa a ferver, a tampa começa a pular, aí sai vapor para um lado, sai vapor para o outro, espirra para fora da panela. É isso. A emoção, ela sai de forma desordenada e inesperada. Então pode virar um transtorno obsessivo compulsivo, né? A pessoa passou por um trauma, aí daqui a pouco a pessoa está desenvolvendo alguma compulsão, não pode falar, não teve oportunidade de falar, aí começa a ter algum comportamento compulsivo, tipo lavar a mão toda hora, tipo arrumar a casa o dia inteiro, passar o dia inteiro arrumando a casa, arrumando coisas, juntando coisas, não consegue mais jogar nada fora. O acumulador é alguém que está preso num luto, está preso em alguma situação traumática do passado que não quer abrir, não pôde elaborar, e aquela situação não passa nunca mais dentro dele. Então, ele fica preso no passado, ele não consegue jogar fora o passado. Então, tudo que vai chegando na vida dele, ele vai guardando, porque lá atrás aconteceu alguma situação que ele teve que deixar ir alguém muito importante. E aí ele não quer mais que isso aconteça. É uma emoção que não foi elaborada, que vira alguma outra coisa. É assim que a gente funciona, é assim que a mente humana funciona. Então não tem jeito, né? Se ninguém tá te entendendo, por que você quer falar, porque você tá triste, porque você sente raiva, porque você tá revoltado, tem aquela pessoa que sempre vai te entender. Quem é? O psicólogo, o terapeuta. Ele sempre vai te entender. Então, não se preocupe se as pessoas não estão te entendendo, é porque elas não conseguem lidar tão bem com uma situação como essa. Então, você vai ter que buscar a ajuda de alguém que saiba lidar com uma situação assim, que acolha as suas emoções, os seus pensamentos e te ajude a organizar isso. Outra pergunta: é normal sentir alívio por essa perda? O que acontece no caso do borderline que se suicida? Pode acontecer da família sentir alívio. Sim, pode. Se for um borderline que não estava em tratamento, estava muito descontrolado, às vezes dependente químico, sofre uma overdose, às vezes se envolve em situações muito arriscadas e acaba sofrendo algum acidente, alguma situação de violência e morre. E aí a família, num primeiro momento, é assim, você tá naquela adrenalina todo dia esperando acontecer alguma coisa com aquela pessoa, todo dia esperando ter uma notícia, toda hora tem que estar indo socorrer aquela pessoa, e aí de repente aquilo acaba, então é como se você fizesse assim,
né? E aí vem culpa, porque não era para ser forte, era para suportar até o final aquela pessoa, porque aquela pessoa era doente, aquela pessoa tinha um problema, e etc, etc, etc. Só que também, com a ajuda da terapia, você vai entender que todo mundo precisa se responsabilizar pelas suas atitudes, até quem tem transtorno de personalidade, até quem está em depressão, precisa se responsabilizar. Então, se você está ali com aquela pessoa oferecendo ajuda, oferecendo caminhos, e aquela pessoa se recusa, isso é responsabilidade dela, é escolha dela. Então, quando você começa a carregar 100% uma pessoa que não quer se curar, aí você está fazendo algo, uma violência com você. Então tem que ter essa medida também, de até que ponto eu ajudo e até que ponto eu tenho que dar responsabilidade para essa pessoa, para ela se cuidar, para que a gente possa se relacionar bem. Então, não é carregar 100% ninguém, e aí quando você carrega 100% alguém, você sente alívio quando aquilo acaba. Então não tem que sentir culpa. É normal, é aceitável você sentir alívio se você estava carregando 100% essa pessoa, vigiando essa pessoa o tempo inteiro para ela não fazer nada de errado, tá? Outra pergunta: quando vou conseguir retomar minha vida normal? Sempre perguntas assim, né? Quando? A gente tem que entender que a mente, ela não funciona que nem uma calculadora. Em 2 meses você vai estar bem. Em 1 ano você vai estar bem. Não, tem vários fatores que vão influenciar para você ficar bem ou não. Mas entre esses fatores, além de ter um espaço para conversar, para elaborar os sentimentos, você vai ter que fazer um esforço, né, de ir voltando para sua vida, de ir encontrando coisas prazerosas para você fazer, para você ir preenchendo a sua vida daquele vazio que ficou. Então tem um trabalho pessoal. Se a pessoa não quer fazer esse trabalho, vai demorar mais. Então, esse tempo não tem um tempo certo. Depende do seu esforço, da sua busca por se curar dessa dor e também do nível de ajuda que você vai ter, do tipo de ajuda que você vai conseguir para superar essa situação. A minha saúde emocional está comprometida, né? Alguém se suicidou na minha família e agora? Outra pergunta que não fizeram aqui, mas que é comum é: será que mais alguém na minha família vai se suicidar agora que alguém se suicidou? Será que isso é tipo genético? É de família? Eu vou dizer que o suicídio, né? Quando alguém chega nesse ponto de tentar suicídio ou de realmente cometer o suicídio, tem algo acontecendo ali no sistema familiar muito forte. E sim, se aquilo permanece, se essa dinâmica tóxica permanece, se essa dor ancestral ela permanece, pode acontecer novos suicídios. Sim, pode. E eu até falei, no dia que eu estava tirando dúvidas sobre suicídio, eu falei sobre isso, que às vezes a quem fica tão sobrecarregado com o que continua acontecendo ali no sistema, que acaba seguindo quem já foi. Eu já vi famílias de mãe narcisista, pai dependente químico, em que os filhos foram morrendo. Um foi overdose, o outro teve um ataque do coração. E foi uma coisa assim, passou uns anos, o outro morreu também. Porque a dinâmica familiar era algo insuportável. E eles não conseguiam se afastar, manter uma distância saudável daquela dinâmica daqueles pais ali. Então, acontece.
Quem fica, tá com o seu emocional comprometido? Sim, enquanto não tiver guardado no coração o que viveu com essa pessoa, não tiver sentindo forças para seguir adiante com a sua vida, com alegria, com gratidão pela vida, pelas experiências, por tudo que tem vivido, o emocional está comprometido, porque a vida, ela tem a ver com isso. Por que eu estou vivo? Por que eu quero continuar vivo? O que me move? O que me dá alegria? Aonde está o meu amor? É sobre isso. Quando alguém vai embora assim abruptamente, a gente meio que fica, e agora? É isso mesmo? A vida é assim? A vida é isso? Né? Eu estava indo tão bem, de repente essa pessoa faz isso praticamente na minha frente. Eu falei com essa pessoa ontem. A gente tomou café da manhã ontem e hoje eu tô no enterro dessa pessoa. Então, tudo vai ficando meio sem sentido. E o seu emocional está comprometido. Você não está conseguindo lidar. Mas é um processo que você tem que ir voltando. Se você percebe que você está conseguindo ir voltando para aquele ritmo anterior, de eu tenho sim, a minha vida tem um significado, eu tenho amor dentro de mim, eu tenho gratidão dentro de mim, eu quero enviar amor para a vida, aí você vai conseguir curar esse momento. É um momento da sua vida. O trauma é um momento da sua vida que não precisa durar para sempre. É um momento. E aí você vai levar o tempo que você precisar, mas depois desse tempo você vai voltar a encontrar um sentido, um significado. Quanto tempo a gente tá aqui, hein? Deixa eu ver. Não tem tempo, né? Aqui passando na live. Mas eu quero falar agora sobre o outro assunto que eu falei que ia trazer. O outro assunto é o sentido da vida, né? Quando você vê que alguém tirou a própria vida ou tá tentando tirar a própria vida, muitas vezes você que tá ali vivendo a situação junto com aquela pessoa, você se pergunta, né? Qual é o sentido da vida, gente? Qual é o sentido da vida? Por que essa pessoa não consegue encontrar um sentido? Porque que é isso que acontece quando você quer morrer, a tua vida não faz sentido. Não tem um porquê você viver, não tem um motivo para você viver. Pelo contrário, tem muitos motivos para você não viver. E aí você abandona a vida. Tem pessoas que não fazem, não tem um ato assim de hoje eu vou fazer tal coisa e hoje eu vou morrer. Não tem isso, mas tem vivem de uma maneira desregrada, bebendo demais, fumando demais, usando droga demais, porque tá olhando para a morte. O olhar dessa pessoa não é para a vida, é para a morte. Colesterol nas alturas, açúcar nas alturas, só piora, só piora, só piora. É uma vida assim que você vê essa pessoa quer morrer, né? Então, qual é o sentido? Por que viver? Né? E por que escolher não viver? Aí eu vou trazer uma fala eu vou trazer um pouco das ideias de um psicólogo que chama Viktor Frankl, que é o fundador da logoterapia, que foi aluno de Freud, né? E ele fala que a existência humana, ele tem todo um trabalho sobre o sentido da vida. Antes de falar do trabalho dele, o Viktor Frankl foi vienense e ele foi prisioneiro de campo de concentração. E no campo de concentração, ele passou por mais de um campo de concentração, ele observou os prisioneiros, né? E ele foi percebendo coisas sobre quem morria mais rápido e outros que resistiam mais tempo. Mesmo passando por todas aquelas atrocidades, algumas pessoas resistiam mais e outras morriam mais rapidamente. Então ele observou isso e ele entendeu que tinha alguma coisa interna
tinha algum sentimento, tinha alguma coisa se passando ali na mente daquela pessoa, na alma daquela pessoa, que fazia com que ela quisesse continuar viva, e outras não tinham essa vontade tão forte assim. Então ele foi percebendo, principalmente nessa época aí que ele passou, que o principal motivador da existência humana é a busca por prazer. Esse prazer que Freud falava mesmo, esse princípio do prazer, que é o princípio do prazer tudo que você faz que te leva na direção da vida. Toda a energia que você libera em direção da vida. Princípio do prazer. E aí ele fala que isso também, além do prazer, né, a busca pelo prazer, ele via que as pessoas também são movidas pela busca por poder, como falava o outro psicólogo, né, o Alfred Adler. Ele não falou que é pela busca pelo prazer. Ele falou que não é bem a busca pelo prazer, como falava Freud, e pelo poder, como falava Adler. Mas para ele, o que move o homem é a busca pelo significado. Qual é o significado de estar vivo? Ele acreditava que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, como as que ele passou lá no campo de concentração, né, as pessoas elas tendem a buscar um sentido para as suas vidas. Tem que ter um porquê. Por que eu estou vivo? E qual é o propósito de eu estar vivo? Todo mundo se pergunta isso. E esse trabalho, né, essas pesquisas do Viktor Frankl foram se encaminhando na direção dele perceber que o que mais gera propósito, o que mais gera sentido para a vida das pessoas é você ter algo que te move para fora de você. Como alguém que você ama muito, ou alguma coisa que você faz que você ama muito fazer. É algo que sai de você e vai para fora. E quando você tem esse movimento, você dá um significado. Ah, é por isso que eu tô vivo. Ah, é por isso que eu preciso continuar vivo. Porque tem essa pessoa. Porque tem essa coisa que eu faço. Porque tem esse objetivo. E isso me move. É para esse lugar que eu quero ir. Ele fala sobre isso. Então, ele fala que o ser humano, ele sempre tem que estar endereçado, apontando para qualquer coisa ou qualquer um que não seja ele mesmo. Nesse sentido, é um desejo de realizar algo para outro ser humano. Encontrar uma causa na qual essa pessoa se consagra. E aí, nessa medida, essa pessoa vive uma transcendência. Ela transcende dela mesma e nessa transcendência encontra o sentido para a própria vida. Ele falava isso, né? Ele falava também que a humanidade poderia se unir em torno de um objetivo comum, de um sentido de existência comum. Quando ele fala do ser humano, do indivíduo, e ele também fala que a vida na Terra seria muito melhor se a humanidade tivesse esse mesmo movimento, de todos em direção a algo que transcendesse, que fosse maior que a própria humanidade. E aí sim, a gente teria esse sentido de importância da vida. A vida é importante. A gente vê muitas vezes que a importância, que a vida perde a importância quando
eu me preocupo mais com o que o outro faz para mim do que com o que eu posso fazer para o outro. Então, esse movimento de a maneira como o outro me vê fala sobre mim. As críticas que o outro me faz são verdadeiras sobre mim e me diminuem. As coisas ruins que acontecem fora de mim me atingem de uma maneira em que eu me sinto impotente. Nessa hora, eu perco o meu sentido. Qual é o sentido da minha vida? Se eu não consigo transcender de mim para algo maior que eu, para alguém que eu preciso cuidar, para alguém que eu quero amar, ou para todo um contexto em que eu quero me doar e transformar aquilo, isso que tem em mim, em algo maior que eu mesmo. Quando eu não consigo fazer isso e tudo que vem de fora muda a minha ideia sobre mim, muda o sentimento que eu tenho sobre mim, me afeta, principalmente negativamente, isso faz com que eu perca completamente a vontade de viver, o sentido, não tem sentido a minha vida. Então é esse o movimento para Viktor Frankl. Eu não vou me estender muito mais, mas o que eu queria trazer é que o luto complicado, ele é necessário buscar ajuda para atravessar o luto complicado, principalmente o suicídio, que o tempo depende de vários fatores, o tempo desse luto, que enquanto não se organiza o trauma, você não consegue avançar com a sua vida, você não consegue sair daquela situação que não tem sentido para algo maior que tenha sentido, e que esse sentido que você vai dar para a sua vida, ele tem que ser algo que transcende de dentro de você para fora, e não algo que vem de fora te dizendo qual é o sentido da sua vida. Hoje a gente vive num mundo digital, num mundo em que você abre essa telinha aqui e toda hora alguém tá te dizendo o que você tem que fazer, como você tem que se vestir, o que você tem que falar, do que você tem que achar graça ou não, do que você tem que se revoltar. E você fica ali, ó, né? E a sua essência, o que você é e o que você pode oferecer para o mundo se perde. Porque você fica preocupado com o que o outro está dizendo que você tem que fazer, com o aplicativo que você tem que comprar, com o curso que você tem que fazer. Então o movimento é outro, o movimento não é esse. O movimento para encontrar sentido não é quem está de fora que vai dizer o que faz sentido para você. É você se conectando com a sua alma, com a sua essência, com seus valores, com as suas crenças, com o que você vê que é bom para você, com o que você ama. Você decide para onde eu vou me expandir, para que lado eu vou enviar o amor que tem dentro de mim. E aí você encontra um sentido para sua vida. Carla, se eu acho que não tem amor nenhum dentro de mim e realmente não acontece nada, não quero mandar nada transcender, eu não quero sair de mim. Se você se sente assim, então esse amor que vem dos seus ancestrais, de todos que vieram antes de você, que geraram vida, até chegar em você essa vida, e aí você está dizendo, eu não tenho vida para passar adiante, tem algo que precisa ser olhado. Tem alguma dor que de repente nem é sua, mas você já chegou num sistema familiar em que essa dor era algo que estava ali, impedindo as pessoas de prosperar, impedindo as pessoas de se relacionar, impedindo as pessoas de sentirem orgulho, alegria e gratidão pela vida. E você entrou nesse mar e ficou. E daqui você acha que não tem mais para onde ir, mas tem. Só que tem alguma coisa que está travando esse fluxo de vida.
que tem em você, está em você. E aí você precisa entender aonde você está, entender que essa dor que não é sua precisa ser liberada, precisa ser entendida. Principalmente, gente, quando a gente está num contexto familiar invalidante, em que as emoções não são bem vistas, expressar emoção não é bem visto, expressar fragilidade não é bem visto, você nunca sabe se você está indo bem ou não, se aquela família o que eles falam sobre você é tão confuso que você não consegue construir a sua identidade, quem você é. Principalmente nesses ambientes familiares invalidantes, o fluxo de vida ele fica meio que, sabe aquela coisa assim, a mangueira quando enrosca e você fica lá esperando a água sair? Porque é tanta dificuldade para lidar com as emoções ali naquele sistema, que você fica paralisado, que você fica confuso e você não sabe para que lado ir. Aí nessa hora tem que buscar ajuda. Mas se você está num ambiente em que você sente vontade de ir para a vida, de fazer coisas, de se relacionar, de se conectar com pessoas, você já está no caminho para encontrar o sentido da sua vida. Quando que você vai encontrar o sentido? E aí, nada de negativo que acontecer vai te impedir de continuar indo em direção a o que você deseja. Nada vai tirar o sentido da sua vida. E essa questão da morte, da vontade de morrer, ela não vai fazer sentido para você, porque tem algo maior para onde você quer ir. Quando você já tem esse movimento de querer se relacionar, de querer prosperar, de querer viver coisas boas, você já está no meio caminho para encontrar o sentido da sua vida. Mas o sentido mesmo, que muitas pessoas falam que é o propósito, esse é algo mais profundo, que você vai conseguir se conectar quando você parar de prestar atenção em tudo que todo mundo diz que você tem que ser e você começar a olhar para dentro de você e realmente ver o que te move. O que te move. Eu tenho cursos sobre isso, tem vídeos sobre isso lá no YouTube. Como que você descobre o que te move? Mas isso é só seu. Quando você encontrar isso que o Viktor Frankl fala, que é algo que transcende de mim na direção do outro, na direção da vida, na direção do mais, aí você encontrou o sentido da sua vida. E só mais uma coisinha, esse sentido, ele não é algo que vai satisfazer o seu ego, a sua vaidade. Jamais. Jamais. Esse sentido é algo que vai te conectar com o todo, que vai te conectar com o todo do qual nós, seres humanos fazemos parte. É nessa hora em que você sente que o que você faz transforma a vida das pessoas em algo mais agradável, em algo mais feliz, em algo mais gratificante, quando você sente que você, com aquilo que você faz, transforma o outro em algo melhor, transforma a vida do outro em algo melhor, você encontrou o sentido da vida para você.